vamos abrir nossa Bíblia no segundo livro de Reis, no capítulo 5. Os irmãos lembram que nós estivemos considerando a última vez que eu preguei aqui à noite e ficamos no meio do caminho sem concluir. Segundo livro de Reis, capítulo 5, estamos aqui falando. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 siclos de ouro e 10 vestes festivais. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Naamã, porém, muito se indignou e se foi, dizendo: pensava eu que ele sairia até comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Farfá, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderiam lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse: lava-te e ficarás limpo. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Pai celeste, fala conosco, purifica-nos por meio da tua palavra, faz com que confiemos plenamente em ti, por meio do teu Filho, nosso Senhor Jesus, em nome de quem nós pedimos que nos perdoe os pecados. Amém.
Meus irmãos, como eu disse, nós já tivemos a oportunidade de olhar para esse texto e vimos, evidentemente, alguns pontos relacionados com ele. A primeira coisa que nós vimos foi a graciosa reputação desse homem, Naamã, mas um homem que tinha uma mancha. Lembrem-se que quando nós tratamos desse homem tão bem conceituado, nós vimos que, apesar de tudo, ele tinha um problema terrível, era um problema que o tornava afastado, necessitado de estar à parte em certo sentido, da sociedade, porque era homem leproso. E na ocasião fizemos a aplicação dizendo que o pior de todos os males do ser humano é exatamente o pecado, pior do que lepra. Daí o Senhor Jesus ter dito aos seus discípulos que o problema não é o que entra pela boca, mas é o que sai, porque sai de dentro do coração e contamina o homem, porque de dentro do coração é que procede os maus desígnios, a prostituição, tudo que os irmãos podem imaginar que nós temos. Isso é que contamina, no sentido de fazer com que haja separação entre nós e o Senhor. Esse é o grande problema, a lepra, que é algo que, do ponto de vista espiritual, que é algo que permeia toda a humanidade desde a queda de Adão. Depois vimos que a graciosa ajuda que Naamã recebeu por intermédio de duas mulheres. A primeira delas foi a menina, como nós vimos. Aliás, antes, a menina falando com a sua patroa, se essa menina teve compaixão do seu senhor e disse: tomara o meu senhor soubesse que há profeta em Israel, ele ficaria curado do seu problema. E a mulher de Naamã ouviu, creu e foi até Naamã. Então, duas mulheres entraram para ajudar um homem tão grande daquele. Então, nós destacamos isso, que tanto a mulher de Naamã quanto a menina sem nome foram instrumentos importantes nas mãos do Senhor para beneficiar o leproso. Daí o Senhor Jesus dizer aos seus discípulos algo que nos interessa. Ele disse: havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio, ou seja, um estrangeiro. Depois nós vimos a humilde petição de Naamã ao rei da Síria. Sim, ele creu também que poderia ser curado e foi até o rei e apresentou a situação. Disse: olha, tem uma menina de Israel que disse isso. E o rei, então, usou de misericórdia para com o seu servo Naamã, que era um homem de boa reputação, e o mandou, ainda que de forma presunçosa, porque fez aquela tal de carta que assustou inclusive ao rei. Depois nós vimos as reações do rei de Israel diante da carta do rei da Síria. Nós vimos que ele ficou cheio de temor, porque eles, tendo lido o rei de Israel a carta, ele rasgou as suas vestes, que é sinal de alguém que está, de fato, cheio de temor, terrivelmente cheio de temor, e, portanto, isso mostrava a sua humildade. Depois vimos que ele estava equivocado. No entanto, irmãos, chegamos ao ponto que queremos hoje. É o quinto ponto nosso. A graciosa visão do profeta Eliseu frente à situação apresentada ali pelo Naamã. Olha só. O que diz o versículo 8? Vamos ler juntos? Versículo 8. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o a mim, e saberá que há profeta em Israel. Vocês sabem, né?
Naamã, cheio de pompa, apesar do pecado dele, da doença dele, mas orgulho não falta em lugar nenhum. Ele chegou, toda aquela comitiva, e ele foi à porta do rei. Diz aqui no versículo 8, que o profeta foi notificado da chegada de Naamã e também da incredulidade do rei de Israel. Que diz, olha, ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes. Veja que graciosa visão esse profeta teve. Em seguida, o que ele fez? Ele censurou, o profeta censurou aquele rei por causa da sua incredulidade. Porque ele mandou dizer ao rei, por que rasgaste as tuas vestes? Há coisas, irmãos, que nós, às vezes, parecemos humildes, mas debaixo dessa humildade, às vezes, existe algo chamado incredulidade. Vocês notam a atitude do rei ao rasgar suas vestes em relação à menina. A menina, ela olhou para aquele homem, via todo dia, provavelmente, aquele homem, trabalhava na casa dele, via a situação dele, via a angústia dele, via a miséria dele e teve compaixão dele, mas algo mais. Creu que o Deus de Israel haveria e poderia curar aquele homem por meio do profeta. Ela precisava de uma coisa, deixar que ele soubesse que há profeta em Israel. Por que rasgaste as tuas vestes? Às vezes nos deparamos com situações nas quais parece assim algo muito difícil e nós ficamos sem saída, como que não tivéssemos Deus conosco. E então, nós vemos a confiança do profeta no Deus de Israel, quando ele diz assim, deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Deixai vir a mim. Ora, o rei não tinha capacidade para curar, mas ele devia entender, crer que em Israel não havia profeta. E quem é o profeta, afinal de contas? É aquele que fala aos homens por intermédio de Deus. É aquele que diz, assim diz o Senhor. O profeta, ele não diz nada, ele não fala nada que o Senhor não ordene. Então, quando Eliseu diz, deixai-o vir a mim, é como se ele estivesse dizendo, deixai porque Deus mandou que ele viesse a mim. E ele saberá que há profeta em Israel. Aparentemente não tem nada a ver, estava ali rapidinho falando com o pastor, no louvor, eu disse, tem gente que diz que a igreja para ter cidade nova é gelada. Gelada coisa nenhuma, é uma igreja cheia de fervor, coração ardente. Aqui Deus está presente. Que história é essa? Só porque não tem luzes? Que história é essa? Só porque não tem certos instrumentos? Não. Nós cantamos os louvores do Senhor. Repito, Deus está aqui conosco, sim. Porque o Senhor disse que estaria no meio do seu povo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Nós somos uma igreja cristocêntrica, graças ao Senhor. Deixai-o vir a mim. Nós precisamos trazer pessoas para ouvirem a palavra do Senhor, como disse Paulo aos Coríntios. Ora, vocês falam em línguas, ninguém entende, mas se todos profetizarem e entrar algum incrédulo, ele será por todos descrito, e eles verão a si mesmos como pecadores e dirão, Deus está aqui. Deixai-o vir a mim.
e saberá que há profeta em Israel. Eu vejo o Senhor Jesus falando isso quando ele, no Monte da Transfiguração, ao descer, ele e mais 3 discípulos encontrou um problema. Os outros discípulos com problema porque não puderam expulsar um demônio de uma criança. E quando o pai da criança contou a situação, sabe o que o Senhor disse? Trazer minha criança. Maria entendeu que ele era o Senhor quando, naquele dia em que havia o casamento, ela disse, olha, ele não tem mais vinho. Mulher, que tenho contigo? Ela disse, fazei tudo o que ele vos disser. Deixai vir a mim, irmãos. Creamos nessas coisas também. Onde há profeta, Deus sempre será honrado. Deus buscou beneficiar Naamã e ele buscou ao profeta. Porque, vocês viram? Como é que o Senhor disse? Havia muitos leprosos nos dias do profeta Eliseu, mas só um foi abençoado. Deus curou da sua lepra. Ou seja, o Senhor conduzindo todas as coisas. Mas existe uma outra questão aqui. O modo didático do profeta atender àquele homem, Naamã, doente. Primeiro, nós vemos a pomposa chegada de Naamã, como eu falei há pouco, até a porta da casa do profeta. Diz o versículo 9, veio, pois, Naamã com os seus cavalos e seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Imagine, eu fico pensando aqui nessa cena. Olha, vocês não vão dizer nada para ninguém, tá? Mas certa ocasião eu estava aqui em cima, aí disseram, olha, tem aí, não sei, tem aí tinha uma comitiva, não sei quantos carros, assim, querendo falar comigo. Oh, imagina, a comitiva aí. Não vou mais contar nada não, porque senão vocês vão ficar com coisa. Outra coisa, o profeta mostrou que Deus deve ser humildemente buscado. Como? Olha o que o profeta fez. Mandou até ele um mensageiro. Não saiu para falar com a pessoa. Eu também não desci para falar, não. Ó, botando banca, né? Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Ele não foi lá. Não. Nós estamos vendo o modo didático do profeta atender ao doente Naamã. Mandou um mensageiro. Nem sempre, meus irmãos, nós devemos dar de cara a atender diretamente determinadas situações de pessoas. Não, nós precisamos usar de didática para resolver problemas. Às vezes é preciso deixar alguém esperar. Eu lembro aqui uma história que conta do Charles Spurgeon, que ele estava testando um seminarista, pastor. E aí o camarada queria saber se podia ser pastor. Aí disse, olha, você diz a ele que vem aqui bem cedo da manhã. Ele chegou bem cedo da manhã e o Spurgeon nada de atender ele. Demorou. Acho que acabou o dia quase. Aí disseram, e aí, chama ele aqui. Olha, sabe por que eu demorei para lhe atender? Para você ser treinado na paciência. Só isso. Se ele não passasse no teste, não podia ser pastor. Ou então, como um pai que mandava o filho comprar uma coisa, ele ia, aí ele dizia assim, vem cá, ainda falta, volta lá. Aí, terceira vez, ele disse, por que você não pede logo tudo de vez? Porque eu quero que você vá tantas vezes que eu quero que você vá. Pai é assim que faz, treinando o moleque. Vocês não gostaram disso não, né? Porque hoje é assim, muita vontade. O filho pede, faz. Tudo que quer fazer, faz.
Não, há necessidade de usar didática para ensinar. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro. Além disso, o profeta mostra de modo interessante, mas ele age de modo ordinário. O profeta e a ação ordinária de Deus. Ele simplesmente diz assim: vai, manda esse recado. Vá, lava-te 7 vezes no rio, no Jordão. Ação ordinária. O que Naamã esperava? Você já sabe, né? Puxa, primeiro, o profeta ia se levantar, sim, senhor, Naamã. Depois ele ia dizer: oh Deus, desça fogo do céu e consuma toda essa lepra sem matar ele. Aí seria um negócio assim extraordinário. Não, disse: vai e lava-te 7 vezes no Jordão. Agora, irmão, tem uma coisa que vocês não sabem. Segundo os historiadores, eram cerca de 40 quilômetros da distância do onde estava o profeta para o rio. Uau! Fazer que nem meu neto. Meu neto, ele não está ouvindo? Meu neto, ele estava com um problema e tinha que tomar injeção na barriga. Não vou dizer qual é o problema, porque ele não quer que eu diga. Todo dia injeção na barriga. Ele disse: não, mamãe, deixa eu ficar assim mesmo. Não quero injeção, não quero injeção, não. Ou seja, olhar a distância para ir tomar um banho, diz: não quero, deixa assim mesmo com lepra. Tem gente que faz assim. Mas é isso, didaticamente: vai, lava-te 7 vezes no Rio Jordão. Então, acompanhado disso, só assim o profeta faz a sua contundente afirmação. Preste atenção. Faz uma contundente, incisiva afirmação: e a tua carne será restaurada e ficarás limpo. Que didática! O que ele precisava fazer, Naamã? Simplesmente confiar. Simplesmente obedecer. Às vezes, irmãos, é assim: o Senhor nos diz certas coisas, mas nós não acreditamos. Não acreditamos. Daí vem a presunçosa... Outro lugar, hein? Presunçosa o quê? Indignação de Naamã diante da ordem do profeta, porque Naamã se sentiu humilhado. Naamã diz assim, porém muito se indignou, ou seja, ele estava bravo, ficou descontente, ficou irado com essa palavra do profeta. Além disso, Naamã, como já falamos, ele esperava ser recebido com pompa de chefe de Estado. Porque ele pensava que ele sairia até comigo, pôr-se-ia de pé, invocaria o nome do Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não, ele disse: vai lá, você vai ficar curado. Naamã, além da incredulidade, foi desrespeitoso, porque ele menosprezou o profeta ao fazer comparações descabidas. Ele disse no versículo 12: não são porventura Abana e Farfá, rios de Damasco, melhor do que todas as águas de Israel? Uau! Menosprezou, mas como o Senhor é misericordioso, né? Podia deixar ele ficar assim, daquele jeito mesmo. Mas ele disse: só tem igarapé nesse lugar. Seria mais ou menos essa linguagem: só tem igarapé. Lá na Síria tem rios caudalosos, melhores do que esses. Mas tem uma coisa interessante. Apesar de tudo, Naamã permaneceu desejoso da sua cura, porque disse: não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo?
E voltou-se e se foi com indignação. Irmãos, os caminhos do Senhor e os seus pensamentos muitas vezes nos parecem bem ou bons, porém o Senhor sempre nos surpreende, sempre. E a gente precisa, às vezes, agir de modo didático. Posso contar a sua história? Olha, ele disse que posso contar, viu? Tiago Corrêa foi sorteado aqui para ir para Portugal. Irmãos, preste atenção. Meses, as passagens do Tiago Corrêa foram compradas. Eu disse para o Marcos Alessandro, não fale nada com ele. Nadinha. Aí vai passando o tempo. É didático. Ele não tinha coragem de chegar para mim e dizer, e aí, minha passagem? Ele não tinha coragem, mas ele falava de alguma maneira. Eu dizia, não fale nada. Ele recebeu a passagem dele, na véspera da viagem dele, porque tinha que confiar. Não foi bom confiar? Vocês ouviram a voz dele? Foi bom confiar? Foi, voltou portuguesão. Aí, aportuguesado, falando português, etc. Irmãos, temos nos indignado perante os conselhos do Senhor. É assim que o profeta agiu. E então nós chegamos no outro ponto. Humilde, confiante conselho dos servos de Naamã. Vejam, irmãos, o versículo 13. Naamã contou com a solidariedade dos seus servos. Irmãos, como nós precisamos ser humildes. Às vezes pessoas simples, pessoas humildes, têm algo para nos dizer que nós não conseguimos perceber. Às vezes nós nos sentimos ensoberbecidos e achamos que somos os sábios. Mas eles disseram, então, versículo 13, se chegaram a ele seus oficiais e disseram, pai, olha só, que sábio conselho. Meu pai, vocês estão acompanhando o versículo 13? Se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não a farias? Quanto mais, já que apenas te disse, lava-te e ficarás limpo. Olha, eu queria conhecer esses servos. Será que a gente vai ver esses servos na glória? Acho que vai. Porque não foi só Naamã que se converteu, não. Nós vamos lá e dizer assim, rapaz, vocês tinham cara de pau mesmo, porque falar com um homem desse, um homem de uma estatura dessa, famoso, mas tiveram coragem. Irmãos, para fazer o bem, nós precisamos ter coragem de amar as pessoas. Às vezes a gente tem a mania de dizer assim, fulano tem uma estatura muito grande, não vou falar nada não. Às vezes a pessoa de estatura grande está em pecado, mas não tem alguém que diz, você, por favor, sai desse pecado, sai dessa situação. Não, deixa o sujeito morrer, ir para o inferno, mas não tem coragem de fazer bem às pessoas. Porque se acha pequenininho. Não. Que conselho confiante foi dado a Naamã. Vejam, irmãos, como acreditaram a mulher de Naamã e a menina de Israel. E o Senhor usou os servos de Naamã para que eles, por meio de agentes humildes, fosse abençoado. Como é que nós temos agido? Temos dado a devida atenção aos conselhos daqueles que consideramos inferiores e chegamos ao final. A humilde fé de Naamã e sua extraordinária cura. Primeiro, no versículo 14, nos diz, Naamã humildemente acatou a palavra do profeta, porque diz, então desceu e mergulhou no Jordão. Quantas vezes? 7, consoante a palavra do homem de Deus.
E Naamã foi maravilhosamente curado, porque diz que a sua carne se tornou como a carne de uma criança e ficou limpo. Meus irmãos, o Evangelho é simples. A pregação do Evangelho deve ser simples. E é o meio pelo qual o Senhor age de forma extraordinária para curar a pior de todas as lepras, que é o pecado. Eu vou mostrar para vocês como é isso. Vocês lembram da história do rico e Lázaro? Vocês lembram que Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão? Vocês lembram que o rico morreu e foi para o inferno? Vocês lembram que o rico no inferno olha e vê do outro lado Abraão com o Lázaro e diz: Pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e venha refrescar minha língua, que estou nesse lugar de tormento. Vocês lembram que Abraão disse: Filho, você em vida teve todos os seus bens, Lázaro os males, agora ele está consolado e você aí nessa angústia. Vocês lembram que ele insistiu e disse: Não, pai Abraão, manda que ele vá à casa dos meus pais, porque eu tenho sete, não sei quantos irmãos, 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Abraão disse: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Irmãos, para que haja cura do pior de todos os males, é necessário ouvir o Evangelho, ouvir a palavra do profeta dos profetas, que disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. Eles têm Moisés e os profetas. Para que eles não vão para aquele lugar, para o inferno, é necessário obedecer. Mas para obedecer é preciso ouvir a palavra, que diz que fiel a palavra e digno de ter aceitação, que Jesus Cristo veio ao mundo para salvar pecadores, dos quais Paulo diz que era o principal. Não há outro meio, meus irmãos. Tem que ser pregado o Evangelho e as pessoas precisam, ao ouvir, dar crédito, crer que Deus salva pecadores por meio do seu Filho, que deu a sua vida para resgatar a muitos. Será que há Naamã no nosso meio? Só há, porque todos somos pecadores. A questão é: será que há Naamã que foi curado? Porque o sangue de Jesus faz com que, assim como a carne de Naamã ficou como de uma criança, limpo, o Senhor faz isso. Com o seu sangue, ele nos purifica de todo pecado. A pergunta é: cremos? Cremos na simplicidade da pregação da palavra? Naamã creu que Deus era poderoso para fazer infinitamente mais do que ele imaginava. E então eu concluo dizendo simplesmente isso aqui: havia também muitos leprosos, conclusão, muitos leprosos em Israel, nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Que o Senhor nos visite com a sua graça, seu poder, e nos purifique de todo pecado. Amém.